Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento naturalmente os dirigentes do Sindicato de Trabalhadores de Transportes de Portugal, nomeadamente a Dra. Maria Luís Martins, a quem eu desde logo coloco já algumas questões concretas sobre esta matéria. Esta matéria da TAP tem sido capa dos jornais todos os dias e, portanto, vou deixar de fazer considerações sobre esta matéria e vou direto e pergunto-lhe se conhece o plano de reestruturação da TAP e, no fundo, qual é que é a posição do sindicato relativamente a este plano de reestruturação e que impacto é que ele, de facto, teve junto dos vossos representantes. De facto, não conhecemos o plano de reestruturação na sua íntegra. Tivemos algumas reuniões na altura com a administração para encontrar o tal acordo temporário de emergência. Soubemos agora e sabemos agora que a Comissão exigia 20% de cortes, não necessariamente no corte dos salários dos trabalhadores. O impacto que teve realmente, todas estas medidas tiveram um impacto muito negativo na vida de todos os trabalhadores, porque além de sermos contribuintes como todos os portugueses, estamos duplamente a tentar salvar a TAP. Temos um corte de 25% no nosso ordenado, no pessoal de terra. O pessoal de bordo terá mais, o pessoal de terra temos 25% do corte do nosso ordenado, o congelamento de subidas de escalão, congelamento de anuidades e uma série de outros benefícios que teríamos. Na altura, tudo foi feito e a nossa perspectiva era de que não havia outro caminho, não haveria outro caminho e, efetivamente, seria aceitarmos esse plano de reestruturação e os cortes implícitos e tentarmos salvar a companhia e futuramente passarmos a outra fase, que veremos o que é que acontecerá agora, ou então a companhia entrar em insolvência ou regime sucessâneo de coisas que não, alternativas que não eram viáveis para nós. Para perguntar, Sr. Muito obrigado, Sr. Aliás, reuniram com a administração, disse algumas vezes com a administração, e da parte do governo, houve alguma reunião com alguém do governo? Chegaram a pedir essa reunião? Foram atendidos? Sim, da administração reunimos na altura quando o Ramiro Sequeira era o CEO interino. Aliás, o plano de reestruturação foi todo planeado com o Ramiro Sequeira. E reunimos também depois com o Ministro Pedro Nuno Santos no Ministério, onde fomos dando conta de algumas preocupações. O Sr. Ministro tomou nota das nossas preocupações e na altura o panorama não era fácil e acho que todos embarcámos nessa missão de salvar a TAP. Para perguntar. Obrigado. Nessa reunião foi-lhes dito que o corte dos salários de 25% foi uma imposição da União Europeia? Não foi dito que foi uma imposição. Foi a maneira que foi encontrada na altura, nas reuniões da administração. O Dr. Ramiro Sequeira e a restante administração, não me recordo muito bem que esteve presente também, o que nos foi dito é que iriam ser encontradas várias formas para ir de encontro às exigências da Comissão, que iriam ser renegociados contratos com os leasings, iriam ser renegociados contratos com fornecedores e iria haver um corte na massa salarial dos trabalhadores. Por isso, esse conjunto de medidas é que iria de encontro àquilo que a União Europeia estava a exigir. Nunca nos foi dito que os cortes que eram só 20% e que não teria, mas foi a maneira encontrada pela administração. Nós nunca soubemos agora, posteriormente nesta comissão, dessa indicação de que a União Europeia teria só os 20% do corte total das despesas da TAP. Para perguntar. Há pouco a doutora dizia que, na perspectiva do sindicato, de facto, era o melhor que havia a fazer
era o plano de reestruturação, se percebi bem, mas pergunto-lhe se esse processo de reestruturação era o mais adequado ou não, porque havia aqui alguma dúvida, fiquei com essa dúvida, se no vosso entender era o mais adequado ou se teve que ser porque não havia outra hipótese. Responder. O plano de reestruturação nós não o conhecemos, não é? As medidas que foram depois negociadas entre os sindicatos e a administração, assim, nós não temos todos os nossos associados foram consultados em relação a este plano de reestruturação. Nós fizemos questão de dar a conhecer aos nossos associados do plano de reestruturação, não, da negociação do acordo temporário de emergência. E foi aprovado por unanimidade e foi assim que nós assinámos o acordo com a administração. Se na altura, sim, na altura todos achámos que não haveria outra solução e que, se me perguntar agora se a minha opinião é mesmo, não, acho que neste momento já está desadequado, mas na altura nós vimos bem o que é que se estava a passar nos aeroportos. Nós fazíamos parte daquela realidade e de repente no nosso local de trabalho e na pista os aviões estavam todos parados, por isso nós percebemos bem que foi uma realidade dura. Sim. Para perguntar. Quando diz desadequado, vai ao encontro daquilo que é a visão que passa pela falta de trabalhadores hoje em dia na TAP ou não? Sim, eu creio que porque também na altura todas as previsões eram bastante mais pessimistas do que o que aconteceu, não é? Ninguém estava à espera da retoma já em 2022, creio eu, a não ser 2 ou 3 pessoas que são extremamente otimistas. Ninguém estava à espera. Eu considero, efetivamente, que houve um corte de pessoal demasiado. Agora, por exemplo, o colega que não está presente porque vinha no Porto no voo das 7, que atrasou por falta de tripulação. E por isso é que não está presente. Nós estamos porque viemos ontem. Perguntar. Ou seja, embora o plano de reestruturação que não conhecem, como já disse bem, não terá incorporado nem terá tido em conta esta possível falha que haveria, porque não contavam com a recuperação tão rápida, é isso que quer dizer? Responder? Sim, eu entendo que sim. Eu entendo que todas as estruturas envolvidas, mesmo a nível do turismo, de tudo o que anda à volta do turismo, hotelaria, restauração, ninguém estava preparado para esta retoma tão rápida. Orientava-se a retoma para o fim de 2023, 2024. A retoma foi já em 2022 e ainda bem, mas realmente o que atrasou, a meu ver, foi esta gestão da TAP não ter percebido isto mais cedo, porque tudo é depois recuperável. Na altura achou-se que era aquele corte que se deveria fazer, mas com a tendência do turismo e da procura da população, acho que se deveria ter tomado medidas mais cedo para que não chegássemos ao verão com falta de pessoal. Poderia ter sido tomada essa providência. Para perguntar. E por falar em administração, concretamente daquilo que é o novo CEO da TAP, já houve alguma reunião convosco? Se sim, o que é que foi de facto transmitido e quais são as expectativas que existem relativamente a essa matéria? Do Dr. Luís Rodrigues. O Dr. Luís Rodrigues convocou uma reunião no dia 19 de abril. Eu não estive presente, esteve a Catarina, por isso agora se calhar depois passo-lhe a palavra. Depois teve a oportunidade de fazer também no dia 26 de abril, que fez a reunião com os sindicatos no dia 19 e no próprio dia 19 foi enviado uma comunicação interna para todo o mundo TAP, onde o Dr. Luís Rodrigues se apresentou aos trabalhadores, presencialmente no refeitório do Reduto TAP, e com um link para quem não estivesse e pudesse assistir. A reunião, passo já a palavra à Catarina, da comunicação do Dr. Luís Rodrigues aos trabalhadores. Fiquei agradavelmente surpreendida porque as primeiras palavras deles foram exatamente para as pessoas.
e que o mais importante na empresa são as pessoas, que é também essa a nossa visão, e esta anterior gestão, agora uma parte, não esteve muito próxima das pessoas, e realmente acho que o maior asset, agora falta uma palavra, ativo, asset, riqueza das empresas são os seus trabalhadores. Vou passar então à Catarina. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, no dia 19 de abril estivemos reunidos com o Dr. Luís Rodrigues, ele fez uma convocatória para todos os sindicatos do Grupo TAP. Pudemos expor todos os nossos problemas, as nossas dúvidas. Ele foi bastante acessível, respondeu-nos, pediu-nos calma e serenidade acima de tudo. Nós, STAMP, indicamos principalmente que precisava de ser mudada a política de recursos humanos no que diz respeito a lidar com os trabalhadores. Neste momento, ou até à entrada do Dr. Luís Rodrigues, era uma política muito distante dos trabalhadores. Nós que estamos, por exemplo, mais na escala do Porto, a engenheira Cristina terá ido lá 2 vezes. E então, pronto, aquilo que nós dissemos foi exatamente isso. Esperamos uma política mais próxima dos trabalhadores, que se interesse mais por aquilo que são as dificuldades dos trabalhadores no geral. Para perguntar? Houve uma carta que foi enviada ao CEO da TAP, da vossa parte, julgo eu, a pedir em 30 dias para a apresentação de propostas com as vossas preocupações. Foi antes ou depois dessa reunião? Foi antes da reunião. Peço desculpa, Sr. Presidente. E conseguiram obter as respostas todas nessa reunião, relativamente às questões colocadas? Responder? Obrigada. Nessa reunião, foi feita a carta aberta uns dias antes. O Dr. Luís Rodrigues imediatamente convocou os sindicatos, mas não convocou os sindicatos com esse propósito. Acredito que o vá fazer brevemente. Os 30 dias também ainda não passaram. Ele convocou os sindicatos foi mais para se apresentar aos sindicatos, para dizer ao que vinha, e não para efetivamente responder a todas as nossas exigências, digamos assim. Julgo que será marcada uma reunião o mais breve possível para esse efeito. Para perguntar? Então significa que não há ainda resposta a essas preocupações. Esperemos que haja para breve. Em 2018, a TAP registrou um prejuízo de 118 milhões de euros. E a empresa, nessa altura, viria a pagar prémios aos quadros superiores na ordem de 1,171 milhões de euros. Na altura, foi notícia que o sindicato se insurgiu contra esta prática. E o sindicato dizia que não era habitual distribuir por todos os trabalhadores, era habitual por todos os trabalhadores, não apenas por alguns. E, portanto, que resposta é que tiveram na altura perante a questão que colocaram e se nos anos seguintes continua a existir esta prática? Responder? Não percebi a última parte, desculpe. Como? Não percebi a última parte da pergunta. Que resposta é que tiveram a esta questão quando colocaram, relativamente a haver a distribuição apenas por alguns trabalhadores, e se continuar a existir esta prática no futuro? Ou seja, estamos a falar em 2018, e se depois, nos anos seguintes, continua a existir esta prática de que a divisão fosse só apenas por alguns trabalhadores e não por todos? Essa divisão de lucros na altura foi pública, por isso nós, enquanto sindicato, não temos conhecimento dessas distribuições de prémios e isso foi público na altura, porque veio para a comunicação social e, aliás, o ministro Pedro Nuno Santos tomou uma posição bastante ativa e contra essa distribuição de lucros. Nós, enquanto sindicato, sim, demos a nossa opinião, achámos que não fazia sentido e a resposta que tivemos foi realmente a posição do Sr. Ministro das Infraestruturas, que veio de encontro àquilo que era a nossa posição. Relativamente a anos posteriores, não temos conhecimento. Era meramente fazer-se posições, fala-se que sim, não é? Há muitas conversas de corredor, sobretudo no Reduto. Nós estamos um bocadinho mais longe, a conversa que se tem hoje já só chega ao Porto daqui a 3 ou 4 dias, mas há efetivamente conversas de que sim,
terá continuado a haver alegadamente distribuições ou prémios, mas não é um facto que nós tenhamos conhecimento. Para perguntar e concluir, Sr. Deputado Patrícia Oliveira, faz favor. Eu termino só com esta questão. De facto, o Estado injetou 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes num plano de reestruturação que é secreto, que não têm sequer conhecimento, como disse aqui. E não há prestação de contas desses milhões que foram aqui investidos. Da vossa parte, tendo em conta o dia-a-dia que sentem na TAP, há a noção de que é preciso explicar isto aos portugueses? Responder. Eu entendo que a sociedade esteja dividida. Aliás, mesmo nos próprios sindicatos, nem todos os associados pensam da mesma maneira. O nosso enquanto dirigentes do sindicato, o nosso entendimento é de que realmente a TAP é uma empresa essencial para o país, para a economia do país, para o turismo do país. A TAP não é um buraco sem fundo. As sucessivas gestões danosas é que têm feito da TAP uma empresa que não dá lucro e que não tem um bom nome e nem uma boa imagem. Mas se depender dos trabalhadores da TAP e agora com o compromisso que a Catarina tem deu um bom feedback da reunião com o Dr. Luís Rodrigues, da apresentação que ele fez aos trabalhadores, do trabalho que ele fez na SATA. Eu acho que a única coisa que faz falta à TAP neste momento é uma gestão séria, uma gestão honesta e uma gestão que vá de encontro ao que é a procura e aos direitos dos trabalhadores.